digamos, dos sintomas disso, se você pensar bem, é quando você lê a Bíblia, aquelas menções a pessoas que, por exemplo, o mais longevo de todos as personagens bíblicas é o Matusalém, que viveu 900 e alguma coisa, né? Aquelas menções a idades muito longas não é um erro de conta, viu? Aquilo pode ser analisado na pior hipótese como uma simbologia de que no tempo daquelas personagens, veja, aquelas personagens são muito antigas, porque alguns deles são pré-diluvianos. Não é isso? A maioria desses que diluviam muito são pré-diluvianos, porque depois do dilúvio, no novo mundo que Deus fez, depois do dilúvio, a idade média das pessoas baixou dramaticamente, até por decisão de Deus. Dentro da própria narrativa do Velho Testamento, você percebe que há uma justificativa para esse raciocínio. Há, de fato, uma diminuição do tempo de vida humano, sob o ponto de vista ou real ou simbólico. Na verdade, quem vai explicar melhor do que isso é o próprio René Guénon, quando ele nos explicar o simbolismo da luta entre Caim e Abel, que é uma das antinomias mais importantes dentro da Bíblia e que é, na verdade, a luta entre o tempo e o espaço, porque o tempo e o espaço coexistem, mas estão em luta permanente entre si. Um tenta comer o outro. Não é? A morte de Abel por Caim é a vitória do tempo sobre o espaço. E no final das contas, no final do ciclo, quando finalmente o tempo tivesse autodevorado, porque o tempo se autodevora, não vamos esquecer isso nunca, lembra do Cronos comendo seus próprios filhos? Cronos come seus próprios filhos, o tempo devora aos outros e devora a si próprio. A ideia de que o tempo devora a si próprio é a ideia na base desta hipótese de que o tempo vai encurtando, porque ele, além de devorar tudo em volta dele, ele devora a si próprio. O que significa devorar-se a si próprio? Significa que ele vai se suicidando. No final do processo, quando o tempo se suicida, é que finalmente Abel toma a desforra, né? A morte do tempo no final do assunto é a vitória final de Abel sobre Caim, é a reversão do que acontece. Não esqueçam que a história de Abel e Caim é a primeira história humana da Bíblia. Não é isso? Depois da saída depois da expulsão do paraíso, qual é a primeira história que a Bíblia conta? É a história de Caim e Abel. Portanto, é uma história tão velha quanto a própria humanidade. E esse é o problema central. Como é difícil de medir o tempo, porque o tempo não tem mensuração própria, a não ser com relação ao espaço, e o espaço, em princípio, é imóvel, é estável, é muito difícil provar essa tese, porque é complicado provar isso com matemática, não é isso? No entanto, me parece que há aí algum consenso nisso. Daqui a pouquinho, quando entrar o Caim e Abel, nós vamos ouvir melhor isso. Mas este mundo não é mais infinito que o espaço, porque como este não contém todas as possibilidades, não representa senão uma certa ordem de possibilidades particulares, e está limitado pelas determinações que constituem a sua própria natureza. Diremos ainda, para não ter que voltar ao assunto, que é igualmente absurdo perguntar se o mundo é eterno ou se começou no tempo. Por razões todas semelhantes, foi na realidade o tempo que começou no mundo, se se trata da manifestação universal, ou como o mundo se trata da manifestação corporal. Pois é, no mundo de Deus não existe tempo. Né? Havia sempre aqueles debates no tempo de Santo Agostinho, debates ociosíssimos, bizantinos sobre esses assuntos, né? Diziam, mas então, Santo Agostinho, você que está aí defendendo essa ideia, me conte, o que Deus estava fazendo antes de começar o mundo, já que Deus criou o mundo? Ele diz, olha, Deus, antes de começar o mundo, estava inventando um inferno para colocar quem faz pergunta cretina. Né? E tem um certo sentido muito grande isso, né? Porque, de fato, perguntar se o que Deus fazia antes de começar o mundo é uma pergunta de uma impertinência absoluta, porque o tempo não é um assunto divino, o tempo é um assunto humano. No mundo de Deus não há tempo. Para Deus, todas as coisas acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. Essa é a razão pela qual Meister Eckhart, que era um teósofo de grande qualidade, quase um santo, né? Meister Eckhart dizia assim, Deus está fazendo o mundo neste momento. Para Deus não há essa ideia de tempo, por isso que ele pode ser onisciente e, ao mesmo tempo, nos dar o livre-arbítrio, porque essas coisas seriam, teoricamente, incompatíveis entre si. Portanto, a ideia de tempo é uma ideia que só se aplica à nossa existência manifestada. Não há tempo dentro da existência divina. Não há tempo porque não há matéria.
É difícil entender isso, eu admito que é difícil, mas é que nem tudo é fácil de entender, nem tudo é compreensível pelo ser humano. Essa é a primeira regra para você ter uma vida intelectual. Se você é capaz de aceitar o fato de que coisas continuarão misteriosas, de que muita coisa jamais poderá ser decifrada, você está com a psicologia certa de quem é capaz de produzir uma vida intelectual verdadeira. Se você acha que você é capaz de explicar todos os fenômenos do mundo, você já começou errado, vai virar um Kant, vai virar um Karl Marx, vai virar um teóricozinho absolutamente equivocado, um sujeito que vai achar que o mundo cabe no modelo dele e vai virar um paspalhão. Na verdade é isso. É preciso, para que você possa ter uma vida intelectual verdadeira, é preciso pressupor que há determinadas coisas que nunca serão compreendidas. É preciso ter esta humildade e, sobretudo, essa admiração, esta humildade reverencial ao mistério. Entender que o mistério é a regra do cosmos e que é, portanto, impenetrável sob alguns aspectos. Isso, portanto, não é possível imaginar o conceito de tempo fora do mundo concreto que nós vivemos, fora do mundo manifestado, que é o mundo real, que há aqui. Filha, por favor. Mas o mundo não é eterno por causa disso, porque também há os começos intemporais. O mundo não é eterno porque é contingente, ou, em outros termos, há um começo, do mesmo modo que há um fim, porque ele não é por si só o seu princípio, ou porque não o contém em si, mas que esse princípio é necessariamente transcendente. Por exemplo, você está cheio de gente tentando entender qual é o sentido da história. Não é? Há três explicações muito importantes, digamos, as três predominantes, que é a explicação de Marx, a explicação de Hegel, a explicação de Comte. Esses três aí acham que descobriram qual é o sentido da história. Marx acha que é acabar com o conflito de classe, né? Ela vai na direção do final do conflito de classes. Hegel acha que vai na direção do Estado ideal e Augusto Comte acha que vai na direção da era positiva. Ora, para que esses três aí possam ter razão, ou seja, para que as suas opiniões valham alguma coisa, é preciso que esses três aí tivessem chegado ao final da história para saber o que ela é. Porque como é que eu posso saber qual é o final de uma coisa que não se sabe quando vai acabar? Ora, eles precisariam ter duas coisas para poder dizer o que dizem. Ou eles são os próprios criadores da história, e aí então, como criadores da história, eles saberiam para que a história serve, que não é o caso, obviamente, ou então eles teriam que ter chegado ao fim da história, para chegar ao fim da história e dizer, acabou a história, agora eu entendi. Como não é nenhum dos dois casos, o que são esses três aí? Esses três aí são o Larry, o Moe e o Curly da filosofia. Né? Entendeu? E isso serve para quê apenas? Apenas para fazer confusão. Porque eles não têm a menor ideia de se isso é verdade ou não. Eles apenas estão fazendo um chute, estão fazendo aí uma pressuposição. Não é? É isso que é importante lembrar. Continuamos. Não há nenhuma dificuldade em tudo isso. E é por isso que uma boa parte das especulações dos filósofos modernos se baseia só em perguntas mal feitas, portanto, insolúveis, logo suscetíveis de dar lugar a discussões infindas, que se desfazem inteiramente a serem examinadas fora de qualquer preconceito, ficando logo reduzidas ao que são na realidade, isto é, simples produtos da confusão que caracteriza a mentalidade atual. O que é mais curioso é que a confusão parece ter sua lógica, já que, durante vários séculos, e através das mais variadas formas, a sua tendência foi sempre para o mesmo sentido. Mas essa lógica não é, no fundo, mais do que conformidade com a marcha do ciclo humano, que é comandada, por sua vez, pelas condições cósmicas. E isto leva-nos diretamente às considerações que dizem respeito à natureza do tempo e àquilo que, por oposição à concepção quantitativa que têm os mecanicistas, podemos chamar as suas determinações qualitativas. Ok? Ele está sempre dizendo que existem regras que estão acima do mundo manifestado que o estabelecem. Portanto, não dá para entender o mundo a partir do quê? Da aparência mecanicista que ele tem, da aparência material. Todos os filósofos do século XVIII, todo o pensamento humano do século XVIII, por exemplo, século XIX mais claramente, desenvolveram hipóteses materialistas. Por exemplo, o materialismo propriamente dito. O marxismo, a ideia de que a história é baseada na luta de classes. O próprio espiritismo, se for pensar bem. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma espécie de casamento entre o evolucionismo com o materialismo.
E o sujeito não consegue sair desse mundo, tem que ficar voltando para cá o tempo todo. Para quê? Para evoluir. Mas, meu Deus, sob esse ponto de vista, então o mundo não podia estar piorando moralmente, tinha que estar melhorando. Se está todo mundo piorando, ninguém está acontecendo alguma coisa errada, a escola não está funcionando. Ou a tese espiritista não está funcionando, uma das duas coisas. A gente podia discutir muito esse assunto aqui, porque é um assunto bem interessante, mas, sobretudo, não sei se vocês percebem que há um certo viés aí implícito de materialismo nessa conversa. Porque, veja, por que o Espiritismo só deu certo na América? Foi inventado na França, Allan Kardec, 1848. Não tem um francês espírita. Por que não deu certo lá? Porque o Espiritismo só dá certo nos lugares onde alguém está fazendo a América. Deu certo na América, nos Estados Unidos e no Brasil, só tem nos Estados Unidos e no Brasil. Porque são os lugares onde as pessoas passaram, então, umas 3 ou 4 gerações construindo um patrimônio, e agora o sujeito fala assim, pô, mas agora eu vou morrer, agora que eu fiquei rico, agora que eu tenho essa grana toda, eu vou embora desse mundo. Eu tenho que fazer qualquer coisa, assim como voltar para cá de algum jeito. É a mesma ideia do sujeito que se faz congelar lá num ébrio a menos não sei quantos graus, para voltar quando tiverem cura para o câncer. Não, mas eu não estou debatendo mais a espírita, estou debatendo a psicologia de quem é espírita. A psicologia do espiritista é uma psicologia de ligação com o mundo material. O René Guénon escreveu um livro chamado O Erro Espírita, que não sabia que tinha tradução, que é um livro maravilhoso, magnífico, não deixe de ler, por favor, O Erro Espírita, em que ele faz uma análise do espiritismo kardecista profunda. Não deixem de ler, é imprescindível. As determinações qualitativas do tempo. Não temos que fazer aqui uma exposição mais ou menos completa da doutrina dos ciclos, embora ela esteja naturalmente implicada na finalidade do presente estudo. Para nos quedarmos entre os limites que nos impusemos, contentar-nos-emos por agora em formular algumas observações relacionadas mais imediato com o assunto que nos prende, reservando a possibilidade de poder apelar em seguida a outras considerações ligadas com a mesma doutrina. A primeira dessas observações é que não só cada fase de um ciclo temporal, qualquer que seja, aliás, tem a sua qualidade própria que influi na determinação dos acontecimentos, mas que a velocidade com que esses acontecimentos se desenrolam é qualquer coisa que depende das outras fases, e que, por conseguinte, é de ordem mais qualitativa que quantitativa. Assim, quando se fala da velocidade dos acontecimentos no tempo, por analogia com a velocidade de um corpo deslocando-se no espaço, é preciso efetuar uma certa transposição de sua noção de velocidade, que nessa altura não se deixa reduzir a uma expressão quantitativa como a que se dá da velocidade propriamente dita em mecânica. O que queremos dizer é que, segundo as diferentes fases do ciclo, as séries de acontecimentos comparadas entre si não se cumprem em durações quantitativamente iguais. Isto é mais nítido quando se trata de grandes ciclos, de ordem cósmica e humana ao mesmo tempo, de que um dos mais notáveis exemplos é a proporção decrescente das durações respectivas dos 4 yugas, cujo conjunto forma um longo antário. As 4 yugas são as 4 idades, né? Ouro, prata, bronze e ferro. Que é a pergunta que a doutora Alice fez. Né? Como é que nós explicamos essa ideia de que o tempo tem duração diferente? É precisamente por essa razão que os acontecimentos se desenrolam atualmente com uma rapidez que as épocas anteriores não apresentam, velocidade que se vai acelerando sem cessar e que continuará a sua aceleração até o fim do ciclo. Há como uma espécie de contração progressiva da duração, cujo limite corresponde ao ponto de chegada ao qual já fizemos alusão. O tempo está se devorando, o tempo devora-se a si próprio. Mais tarde voltaremos a essas considerações para as explicar de forma mais completa. A uniformidade contra a unidade. Se considerarmos o conjunto desse domínio da manifestação que é o nosso mundo, podemos dizer que, à medida que se afastam da unidade principal, Principal. O René Guénon inventou essa expressão, claro, está escrito aí, né? René Guénon criou a palavra principial, ou seja, associada ao princípio, para substituir a palavra comum e já desgastada, principal. Ou seja, uma coisa principal é aquilo que está associado ao princípio. O princípio o que é? É sempre a qualidade. O princípio é sempre a forma de Deus, sempre a qualidade, onde todas as coisas vieram. Na medida em que o Manvantara vai ficando longe do princípio, ele vai ficando cada vez mais pesado, mais quantitativo e cada vez menos qualitativo. E é isso que faz com que ele continue com velocidade crescente a mergulhar no abismo.
até chegar no momento em que ele é inviável. Sendo inviável, ele tem que ser substituído por um outro. Essa é o mecanismo. Vamos começar. Se considerarmos o conjunto do domínio da manifestação que é o nosso mundo, podemos dizer que, à medida que se afasta da unidade principal, as existências vão tornando-se cada vez menos qualitativas e cada vez mais quantitativas. Com efeito, esta unidade, que contém sinteticamente em si própria todas as determinações qualitativas das possibilidades desse domínio, é o polo essencial dele, enquanto o polo substancial, do qual nos aproximamos na mesma medida, evidentemente, em que nos afastamos do outro, é representado pela quantidade pura, com a infinita multiplicidade atômica que ela implica, excluindo qualquer distinção entre seus elementos que não seja numérica. O que é que o Aristóteles, como é que ele chamaria o polo substancial? Polo material. Né? Tem a ser a mesma coisa, polo material. Esse afastamento gradual da unidade essencial pode, aliás, ser encarado sob um duplo ponto de vista, em simultaneidade e em sucessão. Queremos dizer com isto que se pode encará-lo, por um lado, na constituição dos seres manifestados, onde esses graus determinam, para os elementos que entram nele ou as modalidades que lhes correspondem, uma espécie de hierarquia. E, por outro lado, na própria marcha do conjunto da manifestação, do começo ao fim de um ciclo. É evidente que é ao segundo desses dois pontos de vista que devemos referir-nos mais particularmente. Em todos os casos, pode representar-se geometricamente o domínio de que nos ocupamos, por um triângulo cujo vértice é o polo essencial, a qualidade pura, enquanto a base é o polo substancial, isto é, no que diz respeito ao nosso mundo, a quantidade pura, figurada pela multiplicidade dos pontos dessa base, em oposição com o ponto único que é o vértice. Entenderam esse exemplo, essa imagem? Imagine um triângulo. Esse triângulo tem uma base muito larga e tem um ponto só em cima. Esse ponto só em cima é o polo substancial, o polo luminoso, o polo essencial, o polo principal, lá em cima. É esse polo lá em cima de onde tudo emana. Mas na medida em que as linhas saem desse polo superior, elas, na verdade, atingem inúmeros pontos naquela base. Portanto, embaixo tudo parece diferente, tudo parece indeterminado. Em cima tudo se unifica, embaixo tudo se dissolve. Essa é a razão pela qual há de haver, por exemplo, uma unidade essencial entre as religiões. Porque em cima, para cima, tudo se unifica, para baixo tudo se distancia. As religiões podem ter embaixo aparências diferentes, modalidades diferentes, rituais diferentes. No entanto, se você faz o caminho inverso e sobe em vez de descer, você irá perceber que as religiões se unificam. Para cima unifica, para baixo se separa. Essa é o sentido simbólico do triângulo. Veja, o Olavo de Carvalho uma vez disse que se você quiser entender o sentido simbólico, quiser entender verdadeiramente o que é aritmética, o que é matemática, no sentido simbólico da palavra, leia o Mário Ferreira dos Santos. Se você quiser entender verdadeiramente o que é a geometria, o sentido simbólico da geometria, leia René Guénon. René Guénon é o melhor de todos os intérpretes geométricos da geometria que há. Há um livro do René Guénon chamado O Simbolismo da Cruz, que é uma maravilha, em que ele dá a você uma ideia do que é que significa, afinal de contas, esta imagem geométrica da cruz. Isso tem um conjunto incrível de conclusões cosmológicas e ontológicas, portanto metafísicas, que se pode fazer disso. O que ele está aqui explicando qual é o sentido simbólico do triângulo agora. Não é isso? Mostrando que para baixo tudo parece diferente, mas para cima tudo se unifica. Logo, o que acontece se você tem um sistema chamado Manvantara que está se deslocando cada vez mais para longe do polo principal? Todas as coisas parecerão mais diversificadas, mais diferentes. Não é nada estranho que no mundo moderno haja alguma coisa chamada diversidade como o valor social número 1. Não é? Qual é o valor social número 1 hoje em dia? Diversidade. Seja de que tipo for. Ora, essa ideia da diversidade como valor social número 1 nada mais é do que um sintoma do fenômeno que está nos contando. Portanto, é um sintoma da própria crise do mundo moderno. É um sintoma da doença de distanciamento que nós estamos vivendo aqui. É um sintoma, portanto, da própria decadência do sistema. Por mais que pareça o contrário. Se traçarmos paralelos da base para representar os diferentes graus de afastamento de que acabamos de falar, é evidente que a multiplicidade que simboliza o quantitativo será aí tanto mais marcada, quanto mais nos afastarmos do vértice e nos aproximarmos da base. O René Guénon explica em outra obra, que não nessa,
que nós temos duas coisas, nós temos dois aspectos fundamentais. Todos os seres humanos têm uma coisa chamada personalidade e uma coisa chamada individualidade. Cuidado com essas palavras, porque cada um dá o sentido que quer para isso, né? O que é que significa personalidade? Personalidade significa o aspecto nosso que não é nosso na verdade, em que nós apenas refletimos alguma coisa de que nós somos origem. A nossa personalidade, portanto, é uma ligação, digamos, um espelhamento da nossa existência transcendente, do espírito, por exemplo, que há em nós. No entanto, nós também temos a individualidade, que é uma característica oposta a essa, porque a individualidade reflete apenas a nós mesmos, e não nada que nos transcenda. Diz o René Guénon que, essencialmente, durante a vida humana, você luta entre essas duas coisas. Olha, quando você coloca o problema nesses termos, você recupera todos os fenômenos religiosos, porque todos os fenômenos religiosos são assim, não são? Por exemplo, o cristianismo não diz isso para você? Também diz assim, diz que nós somos, ao mesmo tempo, habitantes desse mundo, e temos uma existência individual concreta desse mundo, mas, ao mesmo tempo, nós não somos desse mundo. E que nós estamos associados ao mundo que não é esse, e nesse outro mundo nós não temos uma individualidade como nós temos aqui. Pois o que o René Guénon quer dizer com essa diferença é de que o conflito fundamental da vida, uma das tensões fundamentais da vida, é que você precisa impedir que a sua individualidade domine a sua personalidade. Porque quando acontece isso, você assume uma pseudo-independência frente à sua origem, que é aquilo que a gente chamaria fundamentalmente de gnosticismo, por exemplo. Você imaginar que você tem uma existência capaz de ser vivida por sua própria conta, sem que você reflita nada que está além de você. É a base do materialismo, a ideia de que a nossa existência é meramente animal e que nós nascemos, vivemos e morremos por fenômenos químicos e que depois desaparecemos e deixamos aí apenas um cadáver. Pois, o que acontece nesse momento da história da humanidade é uma exacerbação da individualidade às custas da personalidade. Me parece que, portanto, positivamente, está havendo mais uma confirmação da tese do Guénon do que propriamente o contrário, mesmo porque não dá para fazer por outro caminho. Porque o único jeito que tem de você aumentar a sua personalidade é você diminuir a sua individualidade e nunca o contrário. Não é? Mas sim, quer dizer, o jeito que tem de você aumentar a personalidade é diminuindo a individualidade. A tentativa de fazer do jeito contrário é completamente inviável. Quanto mais você aumenta a sua individualidade, você fará isso às custas do quê? Da personalidade. Portanto, você vai criando no ser humano um complexo do reizinho. Não sei se você lembra. Você não lembra do reizinho, né? Porque você não tinha nem, sua mãe não tinha nascido quando tinha o reizinho, que era uma figura de revista em quadrinhos. Que não lembro daquele reizinho. Aquele reizinho era um tipinho humano moderno. Né? Que depois o Jô Soares botou num programa, que eu sou, sou rei. Então, esse reizinho do Jô Soares era inspirado no reizinho da tirinha em quadrinho. E o que é o reizinho? É um indivíduo que acredita que a sua individualidade é a essência da sua vida. Portanto, aqui acontece exatamente o contrário, na verdade, na prática. Agora, veja que coisa interessante, né? Quando você começa a botar na cabeça esse modelo, apenas a título de pensar o mundo, há uma parábola na Bíblia que é, de modo geral, incompreensível, que é a parábola dos vinhateiros tardios. Essa parábola diz o seguinte, que tinha lá um fulano que tinha lá uma vinha, e ele contratava os diaristas, os jornaleiros. Jornaleiros não são sujeitos que entregavam jornais. Né? Né? São diaristas, né? Gente que trabalha por dia. E ele contratava aqueles diaristas para irem lá colher as uvas. E contratou um pessoal que chegou de manhã cedinho, quando o sol nasceu, e aí, quando estava quase se pondo o sol, apareceu uma turma nova, ele contratou também. Quando o sol se pôs, não podia mais trabalhar, ele pagou todo mundo igual. Aí os vinhateiros estavam lá das 8 da manhã, das 6 da manhã até as 5 da tarde reclamando, né?
Mas como é que pode, nós trabalhamos o dia inteiro e recebemos a mesma coisa que essa turminha que chegou aqui em 15 minutos? O único jeito que tem de interpretar essa parábola é no modelo cosmológico que está sendo apresentado para vocês aí. Por quê? Porque significa o seguinte, que o pessoal que está no fim do ciclo conta com condições ambientais, com condições existenciais muito, muito, muito mais duras, muito mais exigentes, o que significa que é muito mais fácil ser santo agora. Porque no mundo, na época do ouro, todo mundo é santo. Na época do ferro é que é difícil ser santo, porque você tem todas as tentações de Santo Antão. Você tem as tentações da vaidade, as tentações do dinheiro, da tal da qualidade de vida. Que pessoa aí fora não pensa que a sua existência existe para ter qualidade de vida? A maioria das pessoas que eu conheço, assim, na prática, afirmam com toda clareza que o objetivo das suas vidas é ter qualidade de vida. Porque, digamos, olha pessoal, não é que seja um objetivo errado, é só um pouco zoológico. Entendeu? Entenderam? Que é só um pouco zoológico. Porque esse é o objetivo de um poodle. Um poodle tem esse objetivo. O que é importante para um poodle? É ter lá, comer uns doguitos, ficar com a dona, com o dono o dia inteiro. Não é, não é isso? Não é isso. O poodle não quer ter carrapatos, ele gostaria de não ter pulga nenhuma. Então, um poodle tem como objetivo central de vida ter qualidade de vida que consiste, basicamente, em ter um dono e ter uma vida, digamos assim, sensorialmente boa. Mas isso é pouco para o ser humano, não sei se vocês compreendem isso. No entanto, esse mundo, no momento do ciclo cósmico que nós estamos, é um mundo que produz todas as tentações de Santo Antão que você puder imaginar, porque você tem todas as possibilidades de olhar para a sua individualidade com toda a força, até porque a individualidade é o valor social predominante nesse mundo de hoje. Não é? E é isso que o René Guénon está falando aí, tá? Com um pouco mais de filosofia do que eu, mas está dizendo a mesma coisa. Assim, é muito mais fácil, Deus olhará para esses com olhos muito menos exigentes. O esforço que você fizer no mundo de hoje, o mérito que você tiver, será muito mais bem valorizado do que antigamente. Porque é muito difícil ter mérito no mundo moderno. Essa aqui é a verdade. Por isso é que os vinhaideiros tardios recebem a mesma coisa que os outros, entenderam? Eu queria muito que vocês compreendessem que determinadas coisas a gente só entende quando a gente entende as coisas de um prisma cosmológico, viu? Senão não dá para entender. Se você não olhar bem por cima, você não enxerga os detalhes do terreno. Esse é o ponto central. O fato de que a igreja não consegue mais entender que o objetivo do padre é produzir a apresentação da vida eterna e está preocupado com as coisas da matéria, haveria sintoma mais claro do que esse, do que o René Guénon está dizendo aqui? Ou seja, o que acontece no final do ciclo? No final do ciclo, eu não sei se vocês sabiam, embora isso seja complicado de explicar agora, porque vão tomar o resto da tarde. A cada um desses pedaços do ciclo compete uma casta. A casta bramânica está associada à primeira fase, a casta guerreira à segunda, a casta industrial, a casta econômica à terceira e a casta servil à quarta. Não é? O que acontece então, portanto, outro sintoma de final de ciclo? É que os valores humanos são os valores predominantes da quarta casta. Olha, o que é o valor? Qual é a perspectiva de vida da quarta casta? É uma perspectiva de manutenção do corpo. Aí você tem toda essa conversa, todo esse modismo de academia, todo esse negócio do culto ao corpo, toda essa coisa da beleza física como sendo predominante, é mais ou menos um sintoma do processo. Não é? Quer dizer, aqui há como é que você faz esse estrago no âmbito da igreja? Você ensina para o padre que mais importante do que ensinar o caminho do Espírito é brigar com o latifundiário, o pseudo-latifundiário, ou pretenso latifundiário. Por isso que o Nelson Rodrigues dizia que o Helder Câmara só olhava para o céu para saber se tinha que sair de guarda-chuva de casa. Entendeu? O Nelson Rodrigues falava isso, genial, né? Que o Helder Câmara só olhava para o céu para saber se tinha que sair de guarda-chuva de casa. Porque senão não olhava para o céu de jeito nenhum. Né? Genial, né? O Nelson Rodrigues, aliás, foi uma pena que havia
que diz isso da Câmara. Tá certo. Bom, continuamos. No entanto, para que o símbolo fosse o mais exato possível, era preciso supor a base infinitamente afastada do vértice, primeiro, porque esse domínio da manifestação é verdadeiramente indefinido, e depois, para que a multiplicidade dos pontos da base fosse, por assim dizer, levada ao máximo. Além disso, indicar-se-ia assim que esta base, isto é, a quantidade pura, não pode nunca ser atingida no decorrer do processo de manifestação, embora este tenda infinitamente para isso, e que, a partir de um certo nível, o vértice, isto é, a unidade essencial ou a qualidade pura, se perca de vista, o que corresponde precisamente ao estado atual do nosso mundo. No entanto, nunca haverá um distanciamento absoluto da base do vértice, porque não é possível haver quantidade sem qualidade. Isso não é possível logicamente. Portanto, sempre haverá alguma qualidade embaixo. Não é? Continuamos. Ofícios antigos e a indústria moderna. Se o ofício é qualquer coisa do próprio homem e manifestação ou expansão da sua própria natureza, é fácil compreender que possa servir de base a uma iniciação, e na maior parte dos casos é o que há de melhor adaptado a essa finalidade. Com efeito, se a iniciação tem essencialmente como finalidade ultrapassar as possibilidades do indivíduo humano, não é menos verdade que ela só pode tomar como ponto de partida o indivíduo tal como ele é, considerando-o, claro, pelo seu lado superior, isto é, apoiando-se naquilo que ele tem de mais qualitativo. Daí a diversidade das vias iniciáticas, ou seja, dos meios postos em ação a título de suporte, em conformidade com a diferença das naturezas individuais. Trabalhar sempre foi uma espécie de iniciação, no sentido de que trabalhar era você realizar o seu projeto sobre a Terra, né? Há duas maneiras de entender isso muito interessantes. A primeira é compreender o sistema de castas. Há, recentemente, aí uma novela que está se especializando em estragar, ou acabar de confundir o que já estava confuso, porque os ocidentais não entendem o sistema de castas, porque eles julgam que seja apenas um gênero de domínio, de tirania, etc. No entanto, quando você não fala em Índia, quando você fala em castas sob o ponto de vista ontológico, você percebe nesse modelo das castas um esquema de interpretação da humanidade, ou seja, portanto, um recurso de antropologia filosófica, sem o qual não dá para entender nada do mundo. Então, eu já vou advertindo vocês que, se você não entender o que as castas significam, eu já mandei vocês 1000 vezes lerem, comprarem um livro do Fritjof Schwann, que se chama O Sentido das Raças, que dentro do qual existe o melhor trabalho já feito para explicar as castas. Dentro do livro O Sentido das Raças existe um subcapítulo chamado O Sentido das Castas, do Fritjof Schwann. Não confundir com o Fritjof Capra, por favor. Tá? Por favor, pelo amor de Deus. Tá? Esse sim é um cabeça de Tolkien. Tá? Muito bem. E o Fritjof Schwann, né, ele fez o melhor trabalho que se possa ler sobre esse assunto. E o sentido das castas é que quando você vem para esse mundo, você vem com uma missão existencial. E pertencer a uma dessas 4 castas é igualmente legítimo. As 4 castas são legítimas porque as 4 castas saíram, todas as 4, do corpo de Brahma. Brahma não é uma marca de cerveja na Índia. Né? Brahma é o aspecto de Deus que produz a criação de tudo isso, e as 4 castas saíram do corpo de Brahma. A 4ª casta, que são os Sudras, saíram dos pés de Brahma. A 3ª casta, que são os Vaishyas, que são as pessoas do mundo econômico, saíram das pernas de Brahma. A 2ª casta, que são os guerreiros, saíram dos braços de Brahma. E a 1ª casta, que é a dos Brahmanes, saíram dos lábios de Brahma. Portanto, de acordo com o esquema das castas, a gente vem para esse mundo com uma missão existencial. Portanto, o trabalho que a gente executa nessa vida tem de estar de acordo com isso. Porque se não estiver de acordo com isso, você não consegue depois justificar a sua existência no juízo final. Porque a primeira acusação que farão contra você é a seguinte: você não viveu a vida que você recebeu para viver. Pode. Não, aí essa é uma polêmica enorme, né? Eu pessoalmente penso o seguinte: na Índia acha-se que não é hereditário. Não é? Há um engano que se faz com relação à Índia, achar que ele não é. Na Índia acha-se que é nato, mas não hereditário.
Eu acho que todo mundo tem as quatro castas entre si própria, mas existe uma que predomina, é essa sua vocação. Aqui no Brasil a gente tem a mania de usar a palavra vocação de um modo equivocadíssimo, falando, por exemplo, em vocação, tipo assim, a vocação de Piem é produzir tomate. Porque cidade não tem vocação. Tá? Porque se cidade tivesse vocação, no Japão só ia ter japonês, porque a única coisa que sabe fazer lá, que tem é japonês. Cidade, região não tem vocação. Quem tem vocação é gente. Cidade tem oportunidade, outra coisa. Portanto, a ideia da vocação me parece claríssima dentro da ideia das castas. Eu acho que, de fato, há uma vocação para cada um, uma predominância de uma certa casta que você talvez só descubra num momento muito, muito distante da sua vida. Talvez algumas pessoas descubram rápido, mas eu tenho visto na experiência real, concreta, que a vocação sempre vai acabar se manifestando uma hora ou outra, mesmo que seja aos 80 anos. Eu penso que é vocacional mesmo. Penso assim. Portanto, o que ele está dizendo aqui é mais ou menos a mesma coisa, que a profissão que você tem, a atividade que você faz na sua vida, é um meio de viver uma espécie de destino ontológico que você tem. E que não é alguma coisa que você escolhe só porque você quer. Mas é claro que num mundo baseado na ideia da individualização, ou seja, na ideia de que todo mundo pode tudo, porque a ideia da individualização é a ideia de que todas as possibilidades estão abertas. Ora, no mundo que vem, então, a realidade de um modo tão, digamos, tão complacente, é claro que ninguém é capaz de admitir que só cabe bem em uma certa coisa, porque isso implicaria num certo limite. E limite é alguma coisa que ninguém mais quer aceitar. Esse mundo é, de certo modo, muito infantil. Essa que é a explicação. Aliás, o Schelling dizia que depois de Platão e Aristóteles, depois de Descartes, a filosofia virou uma coisa de uma infantilidade tão grande, que quase não dá mais para levar a sério. Em geral, né? Porque há gênios, claro, obviamente, nesse percurso. Mas está falando da vocação, né? Da ideia de que o trabalho devia ser um trabalho qualitativo, e não apenas um lugar de onde se tira dinheiro. Quer dizer, deveria ter uma noção de qualidade implícita a ele. Tá? Por favor, Fih. Diferença que intervirá cada vez menos, quanto mais o ser avançar nessa via e se aproximar da finalidade, que é a mesma para todos. Os meios assim empregues só podem ter eficácia se corresponderem realmente à própria natureza dos seres aos quais se aplicam. E como é preciso necessariamente proceder do mais acessível ao menos acessível, do exterior para o interior, é normal tomá-los na atividade através da qual essa natureza se manifesta por fora. É desnecessário dizer que uma tal atividade só pode ter esse papel se traduzir efetivamente à natureza interior. Há, pois, uma verdadeira questão de qualificação, no sentido iniciático da palavra, e nessas condições normais, esta qualificação deveria ser requerida para o exercício do ofício. Isso diz respeito igualmente à diferença fundamental que separa o ensino iniciático, e mesmo mais geralmente todo o ensino tradicional, do ensino profano. O que é simplesmente aprendido do exterior não tem aqui valor algum, qualquer que seja a quantidade das noções acumuladas, porque também nisto o caráter quantitativo aparece nitidamente no saber profano. Trata-se de despertar as possibilidades latentes que o ser traz consigo, e é esse, no fundo, o verdadeiro significado da reminiscência platônica. Aí, a ideia de Platão de que nós nos lembramos de como as coisas eram, o mundo das ideias é alguma coisa de que nós lembramos. Pois é essa a ideia, a interpretação que, aliás, muito boa que ele faz desse assunto aqui. Veja, o que ele está dizendo é o seguinte, que é apenas possível no mundo moderno a ideia de que a gente faz uma profissão por qualquer razão que dê dinheiro. Essa ideia de que a profissão é um lugar onde se tira dinheiro e que não tem a ver com a sua existência eterna, com a sua visão existencial, é algo mais um sintoma do problema. Ele está fazendo o quê? Ele está, nesse momento, nos mostrando os diversos sintomas que presidem a crise do mundo moderno. Esses sintomas não são a Segunda Guerra Mundial, não é o acordo mal feito lá entre os ingleses e os alemães, não é o acordo lá Stalin-Ribbentrop, não é nada disso. A crise maior de todas é uma crise cosmológica. Ele está olhando a coisa de uma altura absolutamente superior à da política europeia de 1945. Né? Escreveu o livro em 45. Esse livro é de 45. Pois não, Pedro? Como é que isso se relaciona com esses eventos?
Esses eventos podem ser, de alguma maneira, sintomas disso, mas eles não são as causas últimas. Porque as causas últimas, por exemplo, como é que você explica que o povo mais inteligente do mundo, que é o povo alemão, foi capaz de se meter num negócio daquele chamado nazismo? Não é um negócio inacreditável. Mas isso aconteceu quando? Ontem! De vez em quando acho um nazista ainda por aí, escondido, não sei aonde, no Paraguai, na Imperaquara. Entendeu? Tá? Não é isso? Quer dizer, como é que pode o povo mais inteligente do mundo, que fez 80% da música, que fez metade da filosofia, que é capaz de fazer as melhores máquinas que você possa imaginar, como é que pode? Não é? Como é que pode uma sociedade dessa inteira produzir um desastre desse tamanho? Tem que haver uma crise espiritual enorme por trás disso, porque isso não se explica simplesmente porque o pessoal estava aborrecido com a República de Weimar. Como é que isso... O mecanismo, né? Essa pergunta. Como é possível, assim, em primeiro lugar, você esvazia os valores tradicionais. Como é que você faz? Você destrói, entre outras coisas, por exemplo, você acha que é uma ideia cristã matar um filho só porque é judeu ou porque é cigano? Não é uma ideia cristã, né? Não é? Para você poder fazer isso numa escala nacional, por que um maluco faça isso? Você entende, o sujeito é louco. Agora, para que um povo com esse grau de sofisticação faça isso, toque fazer uma coisa dessa, industrialmente falando, tem que ter havido a destruição desse valor no processo. Então, o que você faz? Quando você está distanciando o mundo concreto, material, do principial, do polo principial, acontecem o quê? Vazios, entre aspas, de possibilidades de valores que são industrializadas para as distorções humanas que estariam proibidas, estariam, de alguma maneira, amordaçadas pelo princípio. Tudo isso significa distanciamento da qualidade. Tudo é distanciamento da qualidade. Tudo. Distanciamento do espírito. Havia outras razões também, quer dizer, houve aquela imensa inflação, o Tratado de Versalhes, que o Lord King dizia, né, que geraria a próxima guerra. Então, foi tão implacável que geraria a próxima guerra. Mas isso explicaria a guerra, mas não explicaria o desastre civilizatório que foi aquilo. Porque uma guerra é uma guerra. Eu estou querendo... Mas cuidado, hein? Porque mesmo numa guerra existem princípios civilizatórios que mantêm-se. Há cheio de exemplos de gente que numa guerra mantém-se decentemente. Por exemplo, não se atira em paraquedista. Não. Há gente que mantém. Pode ser que gente que não mantenha. Mas o Hemingway, por exemplo, é um criminoso de guerra. O Hemingway matava todos os soldados alemães desarmados que ele encontrava. Portanto, trata-se de um sujeito imoral. O Hemingway, por exemplo, é, do ponto de vista moral, um monstro. Embora seja um escritor razoável. Mas há gente, e só estou dizendo isso porque eu consigo compará-lo com gente que não fez isso. Portanto, há durante a guerra exemplos notáveis de pessoas decentíssimas. O próprio Viktor Frankl conta que havia, dentro do campo de concentração em que ele ficou, havia lá soldados alemães que davam a sua ração para os prisioneiros. É um ato de extraordinária benemerência. Portanto, a gente tem que entender que a Segunda Guerra Mundial, não é igual, mas o que aconteceu ali tem que ser dissociado em duas partes. Um aspecto bélico, que me parece ser mais facilmente compreensível, pelo Tratado de Versalhes, mas a ideia é de que você vai produzir uma raça branca pura. Não é? A ideia de que todos os que não são assim, são destinados a morrer, é uma ideia de uma malignidade profunda. E essa ideia maligna só pode ter existido num povo dessa envergadura cultural, porque houve ali um curto-circuito moral de um tamanho tão grande, só pode ser baixa cristianização. Não há outra explicação. Cristianização? Mas por que logo num povo mais inteligente, mais culto, aconteceu um negócio desse? É porque o fenômeno que o René Guénon está descrevendo aqui é um fenômeno muito grave, pessoal. É um fenômeno muito, muito grave. Vamos lá, então. Continuamos. O duplo sentido do anonimato. A propósito da concepção tradicional dos ofícios, que faz uma unidade com a da arte, devemos ainda assinalar outra questão importante. As obras de arte tradicional, as da arte medieval, por exemplo, são geralmente anônimas, e só recentemente, por um efeito do individualismo moderno,
se procurou ligar alguns nomes que a história conservou a outras figuras conhecidas, embora essas atribuições fiquem, a maior parte das vezes, no domínio das hipóteses. Você, por exemplo, não tem certeza que os quadros do Leonardo da Vinci são do Leonardo da Vinci. Tem só 8 quadros, se não me engano. Eu devo ter visto 4 ou 5 desses 8 nos museus que eu visitei. E nenhum deles é assinado, Leonardo da Vinci. E você tem que fazer pesquisa, porque a ideia do pintor do mundo antigo não era pintar alguma coisa de que ele se achasse autor, não é? Isso é uma ideia moderna, essa ideia de autoria, não é? O mundo antigo não tinha essa ideia de autoria como há no mundo moderno. Ele vai explicar melhor. Esse anonimato é o oposto da preocupação constante que tem os artistas modernos em afirmar e dar a conhecer antes do mais sua individualidade. Talvez um observador superficial pudesse pensar que esse anonimato é comparável ao caráter igualmente anônimo dos produtos da indústria moderna, embora esses não se possam considerar obras de arte. A verdade é bem diferente, porque se há efetivamente anonimato nos dois casos, é por razões exatamente contrárias. No anonimato sucede, como em muitas outras coisas, que pelo fato da analogia inversa, podem ser tomadas ao mesmo tempo no sentido superior e no sentido inferior. É assim, por exemplo, que numa organização social tradicional, um ser pode estar fora das castas de duas maneiras. Estar acima delas, ativar-na, ou estar abaixo, avar. O Ativarna é o famoso monge errante lá na Índia. Tem um sujeito chamado monge errante que não é mais Brahmani. Ele está acima das castas porque ele já está num grau espiritualmente tão evoluído que ele não cabe mais no conceito de Brahmani. Então você pode ser anônimo porque você está acima ou você está embaixo. O Avarna é aquele fulano que não consegue nem ter uma casta, que é aquilo que nós chamaríamos, digamos assim, na linguagem aqui moderna, de pária. O que é um pária? Um pária, na Índia, é uma coisa. Aqui, no conceito, do sentido da palavra pária, o que é um pária? Pária é o sujeito que não aceita, porque a verdade é que pertencer a qualquer uma das 4 castas implica num conjunto de responsabilidades muito grande. Por exemplo, você quer ser, o sujeito quer ser servo, que é a quarta casta, mas ele não quer acordar cedo e chegar na hora. Pronto, então não dá certo. Ele quer ser empresário, que é da terceira casta, mas ele não aceita a possibilidade da falência. Pô, mas também não dá. Ele quer ser da segunda casta, quer ser um guerreiro, mas não aceita receber as consequências dos seus atos, né? E diz que foi o dilúvio. O que é isso? Né? O sujeito que diz que foi o dilúvio não foi ele. Olha, antigamente não era assim. O sujeito dizia assim, a culpa é minha mesmo. Eu estou aqui, ou é o conceito de samurai. O que é o samurai? O samurai é uma máquina de matar, mas é uma máquina de matar que tem sempre a possibilidade de autoimolação, porque o samurai sabe que o mesmo poder que ele tem de matar os outros ele está submetido também. Ou seja, ele é obrigado a se matar quando é injusto. Pois isso é o conceito de segunda casta, ou segunda casta mais emblemático, diria assim, é o samurai. E a primeira casta é assim, você quer ser Brahmani, mas não quer estudar. Pô, se você não aceita nenhuma das obrigações das 4 castas e quer ser uma coisa, você não é nada, você é pária. Quer dizer, o pária, que é o Avarna, porque em Avarna significa sem casta, que em hindu, que nós chamamos de casta, é Varna. Varna em hindu, em sânscrito, é cor. A palavra Varna é cor, porque as 4 castas, cada uma tem uma cor diferente. A última casta, a casta dos Sudas, anda de roupa preta. A casta terceira anda de roupa amarela. A segunda casta anda de roupa vermelha. E a primeira de roupa branca. Por isso que as castas lá na Índia chamam-se Varnas, e não chamam castas. A palavra casta é uma palavra portuguesa, que os portugueses inventaram e que as línguas todas ocidentais adotaram. Mas lá para o índio isso é Varna. A Varna significa que você não tem casta nenhuma. Olha, em que circunstâncias você pode não ter casta nenhuma? Ou porque você não aceita nenhuma obrigação que as castas impõem, aí você não está brincando de casta, você está fora do sistema. Ou você está tão desenvolvido que você caiu fora para cima. É isso que ele está contando aqui para nós. E é evidente que se trata de 2 extremos opostos. De maneira semelhante, os modernos que se consideram fora de qualquer religião estão no extremo oposto dos homens, que, tendo penetrado a unidade principal de todas as tradições, não estão ligados exclusivamente a uma forma tradicional particular. Em relação às condições da humanidade normal e, de certo modo, média, uns estão para aquém, enquanto outros estão para além.
Poder-se dizer que uns caíram no infra-humano, enquanto outros se elevaram ao supra-humano. Precisamente, o anonimato pode caracterizar ao mesmo tempo o infra-humano e o supra-humano. O primeiro caso é o do anonimato moderno, que é o da multidão da massa, no sentido que se dá hoje, e essa palavra quantitativa de massa é bem significativa. E o segundo é o do anonimato tradicional nas suas diferentes aplicações, incluindo as que dizem respeito às obras de arte. O mundo moderno, na sua tendência a ser individual, acaba sendo anônimo. Por exemplo, o menino não quer ser ele mesmo, não quer ter a sua própria maneira de vestir. Você pega um grupo de adolescentes, eles são todos idênticos. Todos usam aquela mesma roupa, tal, boné, tem uma calcinha curta, um negócio inacreditável. Os meninos ficam no colégio estadual reclamando que tem que usar uniforme, depois que sai do colégio estadual, vira todo mundo improvisado no segundo depois. Porque eles usam a mesma roupa. Ou seja, essa tendência de ser individualizado acaba resultando apenas num enorme anonimato moderno. Enquanto que o outro, que não quer ser individualizado, acaba sendo individual sem ter querido fazer isso. É isso que o Viktor Frankl, o grande psicólogo, chama de, como é o nome disso mesmo, se vocês consigo lembrar, de intenção, uma das metodologias de terapia do Viktor Frankl é essa, dizer assim, quando você quer uma coisa muito, 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 você só consegue quando você deseja o seu contrário. Então, chegava lá um sujeito no consultório do Viktor Frankl com ejaculação precoce. E um dos jeitos que ele tinha para curar essa pessoa dizia assim, bom, então eu faço o seguinte, no próxima vez que você tiver com ejaculação precoce, então você faça o seguinte, em vez de você tentar não ejacular, tente ejacular o mais rápido que você puder, que você vai acabar conseguindo o contrário do que você pensa. A mesma coisa com a insônia, em vez de tentar dormir, tente não dormir de jeito nenhum, mas em nenhuma hipótese que você acaba dormindo.